Olá, gente! Meu nome é Silvana e, dando sequência às aulas de geometria plana, hoje nós falaremos sobre área de polígonos regulares inscritos. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Não esqueçam de deixar os comentários e ficar até o final da aula. Vamos lá? Área de polígonos regulares inscritos. Polígonos regulares inscritos são figuras geométricas planas que têm todos os lados e ângulos iguais e seus vértices pertencem à circunferência. Então, para eu falar o que é a área de uma figura plana, eu tenho que saber o que é uma figura plana. O que é figura plana? É aquela que não tem altura, é como se fosse uma folhinha de papel. E para ela ser um polígono regular, quer dizer que ela tem que ter todos os lados do mesmo tamanho, senão não é regular. E para ser inscrita a uma circunferência, os vértices, ou seja, as pontas dessa minha figura, têm que pertencer à circunferência. Então, quando eu falo polígonos regulares inscritos, são figuras planas, são figuras que têm os lados e os ângulos do mesmo tamanho, os lados são iguais e os ângulos internos são iguais, e elas estão dentro de uma circunferência, ou seja, os vértices dessa figura tem que estar dentro, tem que pertencer à circunferência, ok? Área é superfície dentro de um perímetro. Eu vou fazer o cálculo da área. O que é a área? É toda essa superfície aqui, dentro de um perímetro. O que é o perímetro? É uma linha, tá? É como se fosse uma linha em volta da minha figura e eu quero calcular toda essa área interna, tá? Como se fosse uma folhinha de papel. Então, quando eu vou calcular a área, eu vou calcular a área de toda a minha figura, de todo o meu polígono, ok? Então, nós temos aqui 3 polígonos regulares inscritos. Temos um triângulo equilátero. Todo triângulo é regular? Não. Para ser um triângulo regular, ele tem que ter os lados do mesmo tamanho. Então, ele tem que ser um triângulo equilátero, lados iguais. Eu tenho um quadrado ou um quadrilátero, no caso aqui é um quadrado. O quadrado eu não preciso dizer que ele é regular, porque para ser um quadrado ele tem que ter todos os lados do mesmo tamanho. E ele está inscrito, está com os vértices dentro da circunferência? Sim. E tem aqui um hexágono regular. Tem 6 lados, os 6 lados têm o mesmo tamanho e os ângulos são iguais, os ângulos internos são iguais. Está inscrito na circunferência? Sim. Todos os vértices fazem parte da circunferência. Tem outros, com certeza, mas nós vamos falar desses 3 aqui, de como calcular a área. O que eu tenho que lembrar? O que é raio, o que é apótema, tá? E o que é lado de um triângulo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo apótema. O que é apótema? Apótema é a distância que vai do centro da minha figura até a metade de um dos lados, tá? Vou dividir a minha figura em 2 pedaços iguais. Então, o apótema vai do centro até o meio de um dos meus lados. No caso aqui, eu estou dividindo o meu lado em 2 pedaços que têm a mesma medida. Esse lado vai ficar igual a esse lado. Eu dividi em 2, formando um ângulo de 90 graus. Então, o apótema ele pode ser para este lado, pode ser para esse lado, pode ser para esse lado. O importante é que ele tem que sair do centro e tem que dividir o meu lado exatamente em 2 pedaços iguais, tá? Esse é o A de apótema. Depois do apótema eu tenho o quê? Tem um lado. Toda a minha figura tem um lado, tá? Então, o lado é a parte de fora. Aqui é um lado, aqui é outro lado, aqui é outro lado, tá? No caso aqui é um triângulo, então tem 3 lados. Apótema tem 3 também. Um apótema, se eu virar para cá, outro apótema, se eu fizer do centro até esse meio aqui, outro apótema, tá? O que mais eu tenho nessa figura? Os raios. Como o meu triângulo está inscrito em uma circunferência, o que é raio? É a distância que vai do centro até qualquer ponto da minha circunferência. Nesse caso aqui, como o triângulo está inscrito na circunferência, eu tenho um raio do centro até o vértice, ou do centro até o outro vértice aqui, também é um raio, centro até o outro vértice, outro raio. Então, nesse caso aqui, eu tenho o raio. Raio é a distância que vai do centro até o vértice da minha figura, porque o meu vértice coincide com a minha circunferência, ok? No quadrado, eu também tenho raio.
que vai do centro até o meu vértice, tá? Ó, esse aqui é o raio, vai do centro até o meu vértice. Por quê? Porque esse quadrado está inscrito em uma circunferência e para ter o raio eu preciso que o meu segmento vá do centro até a minha circunferência. Nesse caso aqui eu tenho 4 vértices que fazem parte da minha circunferência. Então eu vou ter 4 raios, tá? Cada um desse aqui é um raio. O quadrado também tem lados. Um lado, outro lado, outro lado, outro lado. O que é lado? É um segmento de reta que vai de um vértice até o outro, tá? Então aqui eu tenho o lado, outro lado, outro lado, outro lado. Aqui eu vou chamar de L4, porque são 4 lados. Aqui eu vou chamar de L3, porque são 3 lados. E a apótema? O quadrado tem apótema? Sim. É a distância que vai do centro e divide o lado ao meio. Eu tenho a apótema dividindo o meu lado em 2 partes iguais. E o hexágono? Também. Vamos começar pelo apótema agora? O hexágono tem uma apótema que vai do centro até a metade dos meus lados. Poderia ser para outro lado? Sim. Eu poderia fazer o apótema para cima, desde que ele ficasse no centro do meu lado. Poderia fazer para qualquer lado, tá? Ó, aqui seria meu apótema, que vai do centro até a metade do meu lado. Ok? Vou tirar aqui, mas eu poderia fazer o apótema ali também. Aqui, para cima, desde que ele vá do centro até a metade do meu lado. Divido o meu lado, formando um ângulo de 90 graus. O apótema vai formar um ângulo de 90 graus com o meu lado. E o meu hexágono tem lado? Sim, tem 6 lados, tá? Vou chamar de L6. L6. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E tem raio? Tem raio também. Qual é o raio? É a distância que vai do centro até o meu vértice. Ó, raio, raio. Tudo isso do centro até o meu vértice, eu vou formando raios, tá ok? Ó, vou tendo raios aqui. Tudo isso é raio. Toda a distância que vai do centro até o vértice é o raio, desde que esse vértice esteja inscrito na circunferência. Nós estamos falando de polígonos inscritos, que estão dentro da circunferência. Para ter raio, tem que ser dentro de uma circunferência, tá? Então, nós temos aqui o raio, apótema e lado. Bem, então, o que eu pude notar? Em cada polígono, quando eu tracei os raios, eu formei triângulos dentro da minha figura. 3 triângulos exatamente iguais, 4 triângulos exatamente iguais, 6 triângulos exatamente iguais. Então, eu posso dizer que em cada figura eu tenho triângulos. Em cada polígono regular eu formei triângulos. Qual a característica de um triângulo? Um triângulo tem 3 lados. Nesse caso aqui, o lado, a base é o lado e o meu raio passou a ser os outros 2 lados. Ó, o raio e o raio. Notem que a altura, que é a distância que vai do vértice até o centro da minha base, é o apótema, tá? O que eu teria como altura, aqui eu tenho como apótema. Então, aqui é a mesma coisa, eu formei 4 triângulos. Qual a característica desse triângulo? Ele tem o lado, que é a base, os raios são os outros 2 lados, e o apótema é a altura do meu triângulo. Aqui também. A base do meu triângulo é o lado, os outros 2 lados foram formados pelos raios, e a altura do meu triângulo é a mesma que o apótema, tá ok? Então, como é que eu faço para saber a área de um triângulo? A área do triângulo é dada pela base vezes a altura, dividido por 2. Como eu formei triângulos aqui, como é que eu vou calcular a área desse triângulo aqui que eu formei? É a base. Quem é a base aqui? É o lado. Então, a área do meu triângulo vai ser igual a base. Quem é a base? A base do meu triângulo é o lado, vezes a altura. Quem é a altura desses triângulos? É o apótema. Então, é base, que é o lado, vezes a altura, que vai ser apótema, sobre 2, dividido por 2, tá ok? Então, eu tenho que a área do meu triângulo é igual a base, que é o lado,
vezes a altura, que é a apótema, sobre 2. Então, quando eu calculo base vezes altura sobre 2, vocês concordam que eu estou calculando a área de um triângulo aqui dentro? Ó, estou calculando a área de um triângulo. Eu calculei a área de toda a figura, de todo o meu polígono? Não. Eu fazendo essa fórmula, lado vezes apótema dividido por 2, eu estou calculando a altura de apenas um triângulo dentro do meu polígono, dentro da minha figura. Mas eu quero calcular a área só de um triângulo? Não, eu quero calcular a área de todo o meu polígono, ou seja, de todos esses triângulos que tem aqui dentro. Aqui eu estou calculando um. Quantos lados tem o meu triângulo? 1, 2, 3. Eu tenho 3 triângulos. Então, seria esta área vezes n. N é o número de lados do meu triângulo. Para calcular a área do meu quadrado, seria o lado vezes a altura sobre 2. Mas quantos triângulos eu tenho aqui dentro? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, seria vezes 4, ou seja, n é o número de lados, tá? Eu tenho 4 lados, então vezes n. E para eu calcular a área do meu hexágono, seria este triângulo, que a fórmula é lado, vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2, vezes o número de lados. Ou seja, seria esse triângulo 6 vezes. Então, seria vezes 6. E se fosse uma figura, um octógono, seria vezes 8. O meu n seria 8. E se fosse um pentágono, seria 5, porque tem 5 lados. Então, dependendo da figura que eu estou fazendo, vai variar esse n aqui. O número de lados que eu tenho no meu triângulo vai determinar quantos triângulos eu formei dentro do meu polígono, ok? Mas essa é a fórmula final para eu calcular a área de um polígono? Não. Vamos lembrar o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Mas como a minha figura é regular e os lados têm o mesmo tamanho, para calcular o perímetro de uma figura regular, de um polígono regular, eu vejo a medida de um lado e multiplico pelo número de lados. Então, seria lado, mais lado, mais lado, mais lado, ou seja, lado vezes 4. Aqui seria o perímetro, lado, mais lado, mais lado, mais lado, mais lado, mais lado, ou seja, lado vezes 6. No triângulo, lado, mais lado, mais lado, para calcular o perímetro. O que é perímetro? É a linha que fica em volta do meu polígono. É como se fosse uma linha, a medida da linha que fica em volta. É como se eu abrisse a minha linha e medisse, e depois fechasse novamente. Como eu calculo o perímetro? Perímetro é igual a lado vezes o número de lados da minha figura, tá? Então, seria L vezes N. Mas olha para cá, quando eu arrumar isso aqui, vai ficar que a área é igual ao lado vezes o número de lados vezes o apótema divididos por 2. Ok? Mas quem que é lado vezes o número de lados? É o perímetro. O lado vezes o número de lados não é perímetro? Então, eu vou substituir o lado vezes o número de lados por P de perímetro. Então, a minha área vai ficar perímetro. Quem é perímetro é lado vezes o número de lados, vezes o apótema divididos por 2. Já está pronto? Quase. Perímetro dividido por 2. O perímetro, ou seja, essa medida aqui, dividida por 2, é a mesma coisa que o semiperímetro. O perímetro é representado pelo P maiúsculo, que é a soma de todos os lados, ou seja, o lado multiplicado pelo número de lados. E o semiperímetro? O semiperímetro é representado pela letra P minúscula, que ele representa o perímetro dividido por 2. E olha só, isso aqui não é o perímetro dividido por 2? Perímetro dividido por 2 é semiperímetro. Então, a minha área vai ser igual
ao semiperímetro, por isso que eu vou botar o P minúsculo, quer dizer que é o perímetro dividido por 2, vezes o apótema. Pronto. Esta aqui é a fórmula para eu achar a área de um polígono regular inscrito, ok? Essa aqui é a fórmula para eu achar qual é a área de toda a minha figura, não apenas de um triângulo dentro da minha figura, mas de todos os triângulos que estão dentro do meu polígono regular inscrito. Vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem isso aqui melhor? Vamos lá? Calcule a área de um triângulo regular inscrito, cujo lado mede 18 centímetros. Então, o que está me aqui? Que eu tenho um triângulo regular. Se ele é regular, ele tem os lados do mesmo tamanho. Se ele tem os lados do mesmo tamanho, ele é equilátero. E se ele é inscrito, é sinal que os vértices pertencem à circunferência. Então, o que está me falando aqui? Que cada lado mede 18 centímetros. Cada lado do meu triângulo mede 18 centímetros, ok? Essa é a informação que o problema está me dando. Como é que eu faço para achar a área de um polígono? A área de um polígono é igual ao semiperímetro vezes o apótema. Então, eu tenho que saber quem é o apótema e quem é o semiperímetro para eu poder calcular a área desse triângulo. Eu quero toda esta área aqui. Mas nós vimos que quando a gente tem o apótema, o que é o apótema? É a distância que vai do centro até a metade do meu lado, dividido em duas partes iguais. Então, eu tenho que saber quem é o apótema. O que o problema me diz? Que o lado é igual a 18 centímetros. Lado é igual a 18 centímetros. Aí eu tenho que lembrar das relações métricas dentro de um polígono. Como eu vou fazer isso? Eu tenho uma aula que explica essas relações métricas entre lado, apótema e raio, tá? Eu vou deixar o link para vocês, quem quiser acessar, ok? Então, mas vamos lembrar aqui um pouquinho. De apótema, L de lado. Eu quero saber quanto vale o apótema de um polígono regular inscrito de 3 lados, de 4 lados e de 6 lados. Quanto vale o lado de um polígono regular inscrito de 3 lados, de 4 lados e de 6 lados? Isso aqui é fórmula, tá? Apótema, vou fazer raio, raio e raio. Lado, raio, raio e raio. Todos eles têm um raio, tá? Eu preciso do raio para calcular. Aqui é raio e todos eles aqui vão ser sobre 2, porque a apótema divide o lado em duas partes iguais. Então, todo o apótema vai ser dividido por 2. Então, o de cima é tudo raio, dividido por 2, o de baixo é tudo raio. E o que falta agora? Raiz. Aqui é raiz de 2, raiz de 3. Aqui é raiz de 3, raiz de 2. Pronto, a fórmula é essa. Apótema de uma figura de 3 lados, raio sobre 2. Apótema de uma figura de 4 lados, raio vezes raiz de 2 sobre 2. Apótema de uma figura de 6 lados, um hexágono, raio vezes raiz de 3 sobre 2. 1, 2, 3. O lado de uma figura de 3 lados, é o raio vezes raiz de 3. Lado de uma figura de 4 lados, raio vezes raiz de 2. E o lado de uma figura de 6 lados, que é um hexágono, figura igual ao raio, tá? Bem, sabendo isso, eu vou voltar aqui para o meu problema. Ele me disse que o lado de um triângulo equilátero, lado de um triângulo equilátero, é igual a R raiz de 3, é o raio vezes raiz de 3. Então, eu posso dizer que raio vezes raiz de 3 é igual ao lado. Se é igual ao lado, é igual a 18 centímetros. Então, o raio vai ser igual a 18. Esse raiz de 3 que está multiplicando vai vir dividindo. Vou jogar para cá dividindo. Mas eu não posso deixar a raiz no denominador. Eu tenho que racionalizar. Como eu racionalizo? Multiplicando o numerador e denominador por raiz de 3. O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. 18 vezes raiz de 3 vai dar 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. E eu vou tirar de dentro da raiz
Então, vai ficar 18 raiz de 3 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 6 raiz de 3. Achei a medida do meu raio. Então, o meu raio é igual a 6 raiz de 3 centímetros. Já tenho a medida do raio, já tenho a medida do lado. Preciso da medida de quê? Do perímetro e do apótema. Mas quem é o apótema? Vamos voltar aqui. O apótema de triângulo é raio dividido por 2. Então, o apótema vai ser igual ao raio. Quem é o raio? 6 raiz de 3 dividido por 2. O apótema vai ser igual a 6 dividido por 2, 3 raiz de 3. Pronto. Achei também o apótema. Bem, então para eu calcular a área, eu preciso do semiperímetro e do apótema. Já descobri o apótema, só falta saber o semiperímetro. O semiperímetro é a mesma coisa que o perímetro de uma figura dividido por 2. O que é o perímetro? É o lado vezes o número de lados que eu tenho. No caso aqui, meu lado é 18, então meu perímetro é igual a 18 vezes, eu não tenho 3 lados, 18 vezes 3. Então, meu perímetro vai ser igual a 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. O meu perímetro é 54 centímetros. Mas eu preciso do semiperímetro para eu jogar na fórmula. Semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Então, é 54 dividido por 2. Então, o meu semiperímetro vai ser igual a 27. 27 centímetros. Pronto, achei o semiperímetro e achei o apótema, acabou a minha fórmula, já sei. Só calcular agora a área. Tem a área, semiperímetro vezes apótema. Vou calcular aqui em cima, tá? A área vai ser igual ao semiperímetro. Quem é o semiperímetro? 27. Vezes o apótema. Quem é o apótema? 3 raiz de 3. Tá? Esse aqui é o semiperímetro. Isso aqui é o apótema. Então, a área é igual a 7 vezes 3, 21, vão 2. 2 vezes 3, 6, mais 2 que foi 8. 81 vezes raiz de 3 centímetros quadrados, que são quadrados de 1 centímetro por 1 centímetro. Essa é a resposta do meu problema. Essa é a área do meu triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Calcule o hexágono regular inscrito, cujo apótema mede 9 centímetros. Aqui ele não me deu o lado, aqui ele me deu o apótema. Então, o apótema é igual a 9 centímetros. Como eu calculo a área de um triângulo? A área é igual ao semiperímetro vezes o apótema. Se eu já tenho o apótema, basta eu saber quem é o semiperímetro. Mas para eu saber o semiperímetro, eu tenho que saber a medida do lado. Quem é o lado de um hexágono? O lado de um hexágono é igual ao raio. Então, eu tenho que achar quem? O raio. Se eu não achar o raio, eu não acho o lado. Se eu não achar o lado, eu não acho o semiperímetro. Então, vamos lá. O que eu posso utilizar aqui? Apótema 9 centímetros. Quem é o apótema de um hexágono? É o raio vezes raiz de 3 sobre 2. Eu vou colocar aqui para eu achar quem é o raio, porque o raio tem a mesma distância que o lado de um hexágono. Como eu estou falando de um hexágono, é uma figura de 6 lados, ok? Então, vamos lá. Então, o apótema é 9 centímetros e o apótema de um hexágono é raio vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 9. O raio é igual a 9. Esse 2 que está dividindo vai multiplicando. E esse 3 que está multiplicando vem dividindo. Tá? Raio vai ser igual a 9 vezes 2, 18, raiz de 3. Não posso deixar raiz no denominador. Tenho que fazer o quê? Racionalizar, multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Vai ficar 18 raiz de 3 ao quadrado, e vou tirar da raiz. Então, o raio vai ser igual a 18 raiz de 3 sobre 3. O raio vai ser igual a 18 dividido por 3, 6.
6 raiz de 3 centímetros. Achei o raio. Lembra que eu falei o quê? Que num hexágono o raio é igual ao lado? Ó, o lado é igual ao raio. Se o raio é 6 raiz de 3, o lado também é igual a 6 raiz de 3, ok? Então, achei o lado, achei o raio, já sei o apótema e vou colocar na minha fórmula para eu achar a área. A área de um hexágono é igual ao semiperímetro vezes o apótema. Quem é o apótema? A área de um hexágono é igual. Semiperímetro. Semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Quem é o perímetro? É 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. E são 6 lados, eu tenho que multiplicar os 6 lados. Ó. O meu hexágono, ele tem 6 lados iguais. Ele está inscrito em uma circunferência. Cada vértice está na circunferência. Ele tem 6 lados. Cada lado mede 6 raiz de 3. Então, para eu descobrir o perímetro, é a soma dos lados. Como os lados são regulares, ou seja, como eles são do mesmo tamanho, basta eu multiplicar um lado vezes 6. Para achar o perímetro, eu vou fazer 6 raiz de 3 vezes 6, que são 6 lados. O perímetro vai ser igual a 6 vezes 6, 36 raiz de 3. Mas a fórmula é do perímetro ou é semiperímetro? É semiperímetro. Então, eu tenho que fazer o perímetro dividido por 2. O que é semiperímetro? É o perímetro dividido por 2. Então, o semiperímetro vai ser igual a 36 raiz de 3 dividido por 2. Então, o semiperímetro vai ser igual a metade de 36, 18 raiz de 3. Achei o semiperímetro, 18 raiz de 3. Só botar na fórmula. A área do hexágono vai ser 18 raiz de 3, que é o semiperímetro, vezes o apótema, que é 9 centímetros. A área do hexágono vai ser igual a 8 vezes 9, 72, vão 7. 9 vezes 1, 9, mais 7, 16, raiz de 3. Então, a área do meu hexágono regular inscrito, ou seja, toda esta área aqui, é igual a 162 raiz de 3 centímetros quadrados. A área é sempre ao quadrado, tá? Bem, gente, essa foi a aula sobre a área de polígonos regulares inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Assistam às aulas anteriores sobre polígonos, vai ajudar bastante nessa aula, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Não esqueçam de colocar os comentários, é muito importante para mim, ok? Até a próxima aula.